versículo 29. João capítulo. Aleluia. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi um assunto com o qual Deus teve que tratar: o pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, principalmente para as ofertas de Levítico, nós descobrimos que haviam ofertas que agradavam não por causa da desobediência humana. E Deus estabeleceu na eternidade um momento através no qual ele lidaria com a situação definitivamente. Mas enquanto esse momento, chamado por ele de plenitude dos tempos, não chegava, Deus teve que, através de figuras, através de símbolos, através de tipos, mostrar à humanidade todo o seu projeto, todo o seu plano. Para isso, então, ele começou a se revelar, primeiro aos patriarcas, depois a Israel, através da lei. Mas olhando para o Antigo Testamento, nós vemos, e o escritor aos Hebreus diz que a lei é sombra de bens vindouros. Nós encontramos no Antigo Testamento vários símbolos, vários tipos, várias sombras, várias figuras. E eu venho observando que, infelizmente, com o passar do tempo, em muitos lugares estão se esquecendo de salientar isso, de afirmar isso. Eu já vi alguém dizer que o Antigo Testamento não tem mais valor, que perdeu completamente o seu valor, e até insinua que a igreja só deva viver o Novo Testamento. Eu acho isso uma temeridade, porque tudo aquilo que Deus revelou e aconteceu foi projetado no Antigo Testamento, e eu entendo que a igreja precisa compreender isso nos mínimos detalhes. Outros pegam o Antigo Testamento apenas para afirmar a questão da prosperidade, do crescimento, usando Abraão, Isaac, Jacó e outras figuras como símbolos de enriquecimento, e acabam deixando de lado figuras que são essenciais para o nosso entendimento. E por que isso é importante, irmão? Porque sem a compreensão correta do plano de Deus, nós acabamos não entendendo a realidade da aplicação da salvação à nossa vida. Eu tenho conversado com pessoas ultimamente, eu tenho aconselhado pessoas ultimamente, porque infelizmente muitas destas pessoas se sentem em desespero quando acabam cometendo um erro, quando acabam deixando de fazer aquilo que é a realidade. Essas pessoas se sentem assim, jogadas de lado, jogadas fora, acham que não tem mais jeito para elas. Esse dia alguém disse que tinha vontade de se matar porque cometeu um erro e achava que Deus não poderia mais perdoá-lo, porque alguém disse para ela que não tinha mais jeito. E eu venho observando que isso tudo, na verdade, é fruto de uma ignorância quanto à realidade da ação de Deus na Bíblia Sagrada. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, encontramos João Batista salientando uma das figuras do Antigo Testamento. Ele estava lá batizando as pessoas e de repente o Senhor Jesus vai passando, ele para o que está fazendo, olha para os que estão ao lado e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olhando então para as palavras de João e voltando no Antigo Testamento, nós descobrimos que esta figura do Cordeiro, ela perpassa toda a Bíblia. Em Gênesis, lá está a figura do Cordeiro, mas em Apocalipse, lá está a figura do Cordeiro. Se não vejamos, João está no céu, na sala do trono, e aí ele vê um
um livro que está selado por dentro e por fora com 7 selos, e ele percebe que ninguém consegue, ninguém pode, ninguém tem condição de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E é interessante esse livro, porque esse livro traz a revelação sobre o futuro da humanidade, o desfecho da história. E quando ele percebe que o livro não pode ser aberto, porque não há ninguém que possa abrir o livro, ele começa a chorar e chorar e chorar e chorar. E quando de repente alguém diz: João, não chore, eis aqui o Cordeiro de Deus que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, o cerne da realidade do nosso entendimento tem a ver com esta figura: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto de enfatizar, sempre que posso, gosto de pregar sobre o Cordeiro de Deus, e sempre que converso com amigos digo: enfatizem a figura do Cordeiro, preguem sobre o Cordeiro, falem sobre o Cordeiro, salientem a obra do Cordeiro. Aí a pergunta que me fazem às vezes é: por que, Demétrios, você quer que se enfatize tanto a figura do Cordeiro? Porque olhando para a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que há algumas coisas que só puderam e só podem acontecer na nossa vida por causa do Cordeiro. Lá no Antigo Testamento nós encontramos então essa figura sendo demonstrada, e nós podemos dizer em primeira instância que sem a figura do Cordeiro, sem esse símbolo ou sem a ação do Cordeiro, não haveria cobertura espiritual. Sem o Cordeiro, todos nós estaríamos nus na presença de Deus. Sem o Cordeiro, todos nós estaríamos escondidos esta noite da presença de Deus. Sem o Cordeiro, essa igreja não estaria cheia essa noite. Nós estaríamos escondidos em algum lugar, talvez ouvindo a voz de Deus gritando: Demétrios, onde estás? Fulano, onde estás? E nós estaríamos longe, escondidos, dizendo: eu estou aqui. Por quê? Porque eu estou nu. Mas por causa do Cordeiro, nós saímos de casa esta noite e dizemos a Ele: estamos na tua presença. Cadê aqueles que vieram porque foram cobertos pelo sangue? Adão estava nu, escondido, e não era para menos, estava com vergonha. Irmãos, infelizmente nós vivemos uma geração onde a nudez não provoca mais vergonha. As pessoas andam nuas em tudo que é lugar e não se sentem mais envergonhadas por causa disso. Mas a realidade de uma humanidade que entende quem é Deus é que a nudez provoque vergonha, e ele está envergonhado. É verdade que ele já havia preparado lá as suas roupas de folha de figueira, mas roupa de folha de figueira não cobre nudez espiritual. Só tem uma coisa que cobre a nudez do homem: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Adão, onde estás? Estou aqui, Senhor. Aonde, Adão? Eu estou nu. Quem foi que disse que você estava nu, Adão? Comeste da árvore que eu ordenei não comer. E aí começa aquela história: foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, foi a serpente. Aquele joga para lá, joga para cá. Graças a Deus que Deus não dá ouvidos às nossas colocações erradas. Ele quer resolver o problema. Ele quer resolver o problema.
problema. E Ele vai resolver o problema. Primeiro, trazendo juízo sobre as atitudes humanas. E não, esse negócio de que a gente faz o que quer, isso não tem consequência, isso não é bíblico, isso não tem a ver com a realidade da história humana. Há consequências para os nossos erros, mas o Deus que permite as consequências também é aquele que perdoa os pecados e limpa o ser humano. Aleluia. Essa noite nós só estamos aqui por um motivo, porque nós nos sentimos perdoados por Ele. Cadê você que se sente perdoado pelo Deus Todo-Poderoso? Deus traz o justo juízo sobre o homem. Vai suar, vai ter que trabalhar pesado para poder colher o teu alimento. E tem outra coisa, tu é pó e vai voltar para o pó. Para a mulher ele olha e diz: eu vou aumentar sobremaneira a tua conceição, e em meio a dores dará luz a filhos. E tem outra coisa, o teu desejo vai ser para o seu marido. Para a serpente ele diz: da semente da mulher eu vou levantar um que vai ferir a tua cabeça. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a tua cabeça. Agora no versículo 21, nós encontramos a Bíblia dizendo que Deus preparou para o homem vestes feitas com pele de animais. Foi a primeira morte real da história da criação. E essa morte só se deu para que a nudez humana pudesse ser coberta. Nós andávamos nus, nós andávamos desgarrados, nós andávamos com medo de Deus. Quantas vezes eu passei na porta de uma igreja e alguém disse assim: entra, Demétrio. Eu dizia: não entro não, porque eu não gosto de entrar, porque eu sei que Deus vai me chamar a atenção. A minha mãe era crente, eu fui criado no evangelho, eu sabia o que eu estava vivendo e eu não entrava, porque eu estou com medo. Mas um dia ele deu um grito e disse: Demétrios, entra. E eu disse: eu estou nu. Ele disse: vou cobrir a tua nudez e vou perdoar os teus pecados. Levante a mão comigo por 30 segundos, você que foi coberto pelo sangue do Cordeiro. E aí, é importante entender isso aqui. Se eu estou coberto, não há mais por que ter vergonha, não há mais por que ter medo, não há mais por que me afastar de Deus, não há mais por que fugir para longe. Não, se eu estou coberto eu posso me achegar. Se eu estou coberto, eu posso ir ao local do encontro. Se eu estou coberto, eu posso levantar as minhas mãos. Se eu estou coberto, eu posso adorar. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez por causa de algum erro, de algum problema, você tenha chegado aqui com vergonha. Mas eu tenho uma notícia para você: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica. Quem está se sentindo, quem precisa de mais purificação, levante as tuas mãos, abre a boca e diga: me purifica, Senhor. É preciso enfatizar essa figura, porque só por causa do Cordeiro nós estamos cobertos. Sem Cordeiro haverá nudez. E o que adianta ser rico, mas estar nu na presença de Deus? O que adianta prosperar financeiramente e estar nu na presença de Deus? E o que adianta ter nome, mas estar nu na presença de Deus? O que adianta ter posição, mas estar nu na presença de Deus? O que adianta ser aplaudido, ovacionado, seguido na internet? O que adianta ter tanta gente que olha pra gente, mas estar nu na presença de Deus? É bom ter as coisas, mas é melhor estar vestido e coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado. É bom enfatizar a figura do Cordeiro em segunda instância. Primeiro, porque só o Cordeiro cobre a nossa nudez espiritual. Segundo, porque sem o Cordeiro não pode haver substituição. Uma coisa que muitos ainda não entenderam: o sacrifício de Jesus é vicário. Vicário, substituto.
ele não pegou uma cruz qualquer, ele pegou a tua cruz, ele pegou a minha cruz. E talvez você diga: não, pastor, ele pegou a cruz de Barrabás. É isso mesmo. Nós éramos Barrabás. Nós éramos as pessoas que estavam destinadas à morte, até que o Cordeiro de Deus se apresentou. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era nossa, aquela cruz era minha. Eu fico abobado quando eu vejo pessoas se dizendo muito boas, muito santas, muito justas. É claro, a gente tem que ser santo, a gente tem que ser justo, a gente tem que lutar diariamente para ser mais santo, mais justo e mais crente. Mas a gente tem que entender que na verdade nós somos apenas justificados. E qual a diferença, pastor Demétrio, de justo e justificado? Justo é quem tem a natureza realmente justa, Jesus. Justificado é aquele que foi declarado justo. Nós somos justificados. Como assim? Lá na cruz do Calvário, Jesus pegou todos os nossos pecados e lançou sobre os ombros de Jesus Cristo, e pegou a justiça de Jesus e lançou sobre os nossos ombros e declarou: agora para mim eles são justos, mas ainda são homens, mas para mim são justos, mas ainda erram, mas para mim são justos. Cadê aqueles que são justificados pela fé? Sabe o que é lindo? O fato de ser justificado. Eu já volto lá para a questão da substituição, e muita gente ainda não conseguiu compreender. Se você puder, pegue a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, porque isso é maravilhoso. Quando a gente entende o que Deus fez no ato de justificação da nossa vida e da nossa história, a gente começa a entender a realidade de viver vida espiritual. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, olha que coisa linda, temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos alvos da ira de Deus, mas agora, justificados mediante a fé, nós temos paz. Eu não lembro bem como é que é o coro do hino, me ajude aí. Paz, paz, desde que Cristo minha alma salvou, aleluia. É bom ter paz com as pessoas, é bom saber que você não tem inimigos, é bom chegar em qualquer lugar e poder estar em paz com todo mundo. Você não tem problemas para chegar. Onde você chega, você é bem recebido. Agora, ter paz com Deus é maravilhoso. É maravilhoso você poder adentrar no templo, oh, aleluia, e dizer: Pai, eu vim te adorar, eu vim te glorificar, eu vim levantar as minhas mãos na tua presença para dizer que tu és santo. Temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Agora escute: por meio de quem, o intermédio de quem, obtivemos igual acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Ou seja, através de Cristo nós tivemos acesso à graça. É o favor imerecido. Nós não merecíamos nada, mas Ele disse: eu vou te ajudar. Agora nós estamos em paz, agora está tudo bem entre nós. Agora eu vou estender a mão, eu vou te ajudar. Essa graça na qual estamos firmes. E Ele continua: e não somente isso, também nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O gloriar aqui tem sentido de alegrar.
É muita luta, mas eu estou alegre. Por quê? Porque daqui a pouco a trombeta toca. Estou passando dificuldade, mas estou alegre. Isso não é um mundo de utopia, isso é uma realidade espiritual que toma conta da alma daqueles que têm paz com Deus. A nossa alegria tem como base a glória. Deus vai glorificar-se em nossas vidas através da manifestação do seu Filho Jesus Cristo. João diz assim: amados, vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Só ser chamado filho de Deus já é maravilhoso, mas ele continua: amados, agora somos filhos de Deus. Não somos só chamados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas nós sabemos uma coisa: quando ele se manifestar, nós seremos iguais a ele, porque o veremos como ele é. Quem tem essa esperança, levante a sua mão e dê glória ao nome de Jesus. Agora, isso aqui é para deixar quem não conhece o evangelho louco. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aleluia. Luta, motivo de alegria. Levante do inferno, motivo de alegria. Perseguição, motivo de alegria. Qualquer tribulação para crente é motivo de alegria. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia. Atos 5:41. Os discípulos, apóstolos, acabaram de ser açoitados. Apanharam e disseram: não prega mais nesse nome. Aí eles saíram repita comigo, regozijando. O que é regozijar? É saltar de alegria, saltar de prazer. O que houve? O que houve? O que aconteceu? Não. Ganharam alguma coisa? Não. O que houve? Vocês foram abençoados? Não. O que aconteceu? É que nós fomos achados dignos de sofrer por causa desse nome. Sofrer por amor a Cristo não é para crente abaixar a cabeça, é para ele regozijar, é para ele alegrar a sua alma. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, e ele diz: sabendo que tribulação produz perseverança. Quanto mais a gente tem luta, mais a gente tem paciência. Às vezes eu vejo alguém dizer assim: Senhor, me dá paciência. Eu digo: pede não. Pede não. Porque já vem sem pedir. Porque o que gera paciência, irmão, é luta. O que gera paciência é tribulação. O que faz a gente perseverar é tribulação. Aí essa tribulação gera perseverança. A gente continua. Aí chega lá na frente, a gente tem experiência. Por que a gente pode chegar para pessoas hoje mais novas e dizer: senta aqui, e conversar, e aconselhar? É verdade que elas não querem ouvir, mas a gente tem experiência. A gente tem. Minhas filhas às vezes dizem assim: não vou nem falar com o senhor. Eu digo: o que houve? Não, porque eu sei que o senhor vai falar. Eu te disse. E eu falo mesmo. Sabe por quê? Porque os mais velhos têm experiência. Eles estão há anos na presença de Deus, passando tribulações, passando dificuldade. Eles aprenderam a ter paciência, a perseverança, e eles agora têm experiência. E ele diz: e tem uma coisa, e essa experiência que a gente tem faz com que a gente tenha esperança. Davi: tu não pode vencer o gigante, ele é homem de guerra, você é um pastor. Tá bom, posso contar 2 testemunhozinhos para o senhor? 2 testemunhos? Matei um leão. Matei o urso também.
nas entrelinhas, Davi está dizendo: Senhor, eu sei quem me chamou, eu tenho experiência com Ele, e eu tenho esperança que do jeito que Ele um dia me deu força para matar um leão e para matar um urso, hoje esse gigante vai cá. E cadê você que tem experiência com Deus? Levante a sua mão, porque eu vou falar o que o Espírito colocou no meu coração. O mesmo Deus que operou no teu passado vai operar esta noite em favor da tua casa, da tua vida, e você vai sair glorificando ao nome do Senhor. Justificação, por quê? Porque houve substituição. Isaac na Bíblia, na maioria das vezes, é símbolo de Cristo, é tipo de Cristo, mas tem um momento que ele simboliza a humanidade. Quando é quando ele está no altar, e Abraão pega o cutelo e diz: é agora. Ele ia matar. Os escritores hebreus dizem que ele tinha tanta fé que ele acreditava que ele ia matar, e Deus trazia de volta. Por quê? Porque Deus prometeu: em Isaac será chamada a tua descendência. Deixa eu abrir um parênteses. Foi Deus que te prometeu? Foi Deus que te prometeu? Então levanta a sua cabeça, porque assim como Ele te prometeu, vai acontecer. Nesse momento, quando ele levanta o cutelo, o anjo do Senhor grita: Abraão, não faças mal ao menino. Agora eu sei, olha que coisa linda, esse aqui é o anjo do Senhor. Agora eu sei que tu temes a Deus, porque não me negaste. Quem foi que pediu o menino? Foi Deus. E ele está dizendo: tu teme a Deus porque não me negaste. Olha, duas pessoas da Trindade aparecendo aqui. O anjo do Senhor, que nós já sabemos quem é. Quem é? Eu vou dizer então as palavras para você entender quem é. Abraão viu o meu dia e se alegrou muito. Aí disseram: tu não tem 50 anos, como é que tu conhece Abraão? Na verdade, antes que Abraão existisse, eu sou. Agora eu sei que tu teme a Deus, porque não me negaste o teu único filho. Aí Abraão olhou, estava um carneiro lá. Pastor, mas por que um carneiro, não um cordeiro? Porque o cordeiro quem ia entregar era o próprio Deus. Então agora mata o carneiro, tira o menino do altar, coloca o carneiro no altar. Ei, foi isso que Ele fez comigo e com você. A gente já estava no altar, a gente já estava na cruz. Barrabás já estava pronto para morrer, mas Ele disse: sai daí, Barrabás, deixa que essa cruz eu vou carregar. Aleluia. Cadê aqueles que glorificam a Deus por terem sido substituídos na cruz do Calvário? É bom enfatizar a figura do cordeiro em terceira instância, porque sem cordeiro não tem libertação. E sabe que eu venho observando, e os pastores mais antigos, companheiros de ministério da minha geração, devem estar observando isso. Estão pregando um evangelho sem libertação. Estão pregando um evangelho do venha como estás e permaneça do mesmo jeito. Estão pregando um evangelho onde não há mudança de vida, onde não há mudança de caráter. As pessoas continuam do mesmo jeito, da mesma maneira. O importante é que Deus é amor. Não, Deus me ama do jeito que eu sou. Ele te ama do jeito que você é. Até o dia que o trono branco for colocado assim, ó, e Ele chamar e dizer: mas eu te amava do jeito que você era, mas eu dei um jeito para você mudar o que você quer. E agora, já que você não quis o meu amor, você vai provar a minha justiça. É um evangelho sem libertação. Um evangelho de pessoas que continuam oprimidas. Um evangelho de pessoas que continuam vivendo uma vida de pecaminosidade. Irmão, a Bíblia diz que não há homem que não peque. A Bíblia diz que se nós dissermos que não estamos pecados, somos mentirosos. Se reconhecermos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas a mesma Bíblia diz que quem vive na prática do pecado é do diabo. É do diabo. Quem vive na prática é do pastor. Crente peca, peca. Mas tem uma coisa:
Ele peca, se arrepende, confessa, deixa e continua a sua caminhada rumo ao céu. Por quê? Porque Jesus morreu para libertar-nos do pecado, do diabo, do mundo, da lei e da condenação. Cadê aqueles que são libertos por Jesus Cristo? O triste, meu pastor, é que eles acham que nós é que somos escravos. Nós que colocamos o nosso terno, nosso perfume, engraxamos o nosso sapato, saímos de casa arrumado, cabelinho cortado, barbinha feita, bigodinho arrumado. Eles lavar o escravo. Eles acham que as nossas irmãs é que são escravas, porque elas se vestem bem. E vamos ser sinceros, as irmãs assembleianas se vestem bonito, né? O povo bem vestido. O povo, eu falo para minha esposa, eu fico olhando assim, como se veste bonito esse povo, como anda chique, arrumado. Vou para a igreja, mas para eles nós somos escravos. Aí eu lembro, eu gosto de lembrar dessa história, é uma história real. O rapazinho aceitou Jesus, e aí botou um terninho, e todo domingo ele passava na frente do bar onde ele bebia com os amigos. E aí um dia um amigo gritou assim: lá vai, escravo! Ele parou, olhou, aquilo mexeu com ele, mas ele foi embora. Aí no outro domingo lá vem ele de novo. Aí quando ele vem passando, o outro gritou: lá vai, escravo! Ele olhou e disse: tá bom. Aí no próximo domingo lá vem ele. Aí o cara gritou: lá vai, escravo! Ele voltou. E os camaradas com cachaça, com cerveja. Aí ele entrou no bar, olhou pro rapaz e disse assim: põe uma cerveja aqui para mim. Que isso, irmão? Você vai beber? Põe a cerveja aqui, rapaz. Pegou a cerveja, botou no copo, balançou, olhou para eles, jogou dentro da pia e disse: escravos são vocês que não conseguem se libertar de uma garrafa de cerveja. Eu sou livre, lavado e remido no sangue de Jesus. Ele liberta. Deixa eu falar para você o que eu vivi. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. E se eu ficasse à noite bebendo, mais 2. Durante 5 anos a minha vida foi assim. Se eu acordasse pela manhã e não tivesse um maço de cigarro do lado para eu botar na boca, ainda deitado na cama, eu começava a passar mal. Nada adiantava, eu não conseguia. Falaram até para eu fazer simpatia. Faz uma simpatia que você vai parar. Além do cigarro, eu tinha noite que eu cheirava cocaína a noite inteirinha, do nariz sangra a noite inteirinha. E o pessoal dizia: ih, já era, esse acabou, esse está arrasado, esse não tem mais corpo, esse o nariz daqui a pouco vai ser arrancado de tanta droga que usa. Mas num domingo à noite eu entrei numa Assembleia de Deus, ouvi a pregação do Evangelho, levantei as 2 mãos e aceitei Jesus. Daquela segunda para cá eu nunca mais fumei, eu nunca mais bebi, eu nunca mais cheirei, eu nunca mais me prostituí, porque eu sou livre. Cadê quem é livre? Levante a sua mão e dê glória. Sou livre. O faraó segurou, endureceu o coração, segurou. Aí Deus disse assim: agora eu quero ver se ele manda embora ou não manda. Prepara um cordeiro. No dia 10 separa o cordeiro. Manda todas as famílias de Israel separar, cada uma conforme o tamanho da família. Se a família for pequena, pega 2 famílias juntas, mas todo mundo tem que imolar o cordeiro no dia 14. E quando imolar o cordeiro, pega o sangue e passa nos umbrais e nas vergas das vossas portas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e onde tiver sangue ninguém morre. De madrugada começou uma gritaria, um desespero: morreu, o filho de Faraó morreu. Ele disse: chama Moisés.
Moisés veio chegando e disse assim: vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Nenhuma unha de vocês vão ficar aqui. Vai embora, leva a mulher, leva a criança, leva animal. Ele sai levando toda a riqueza do Egito. Vai embora. O diabo te travou, te segurou, te segurou, te segurou. Mas um dia Jesus disse assim: segura mais não, porque eu vou lavar ele no meu sangue. Cadê aqueles que foram libertos pelo sangue? Levante a mão e cante comigo: pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Quem pode adorar? Quem pode adorar ao Cordeiro de Deus? Sem o Cordeiro, isso é preciso enfatizar. Eu fico vendo as pessoas dizendo que fé é um salto no escuro. Me perdoe, não é. Salto no escuro é loucura. Salto no escuro é suicídio. Fé advém da palavra. E para ter fé genuína, eu preciso ouvir a palavra, conhecer a palavra. Há muita gente que está há anos na igreja e não conhece a palavra. Há muita gente que está há anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda na vida. Não conhece. Eu preciso conhecer, eu preciso entender o que Deus fez. E eu preciso aceitar. Depois que eu ouvi e compreendi, eu preciso compreender. Por quê? Porque quando o diabo me atacar, eu sei, eu entendo, eu compreendo. Ele derrubou Eva porque Eva não entendeu. Quem sabe foi o próprio Adão que passou. Ela não entendeu direito, e quando ele perguntou, ela disse: não, Deus disse que não pode nem tocar. Deus não disse que não podia tocar, Deus disse que não podia comer. Aí o diabo pegou: opa, não conhece a palavra direito, caiu. Mas aí um dia o diabo falou: agora eu vou tentar o outro Adão. Só que esse outro Adão conhece a palavra. Pega a sua Bíblia, por favor. Diga: Deus, me ajude a conhecer a palavra, a entender a palavra. Diga: Deus, me ajude a não faltar escola dominical, a não faltar culto de ensino. Me ajude a ler a palavra. Eu quero conhecer a palavra, porque crente que conhece a palavra não dá lugar para Satanás, mas usa a espada do Espírito e coloca ele para correr. Quando ele tentou quem conhece a palavra e disse: se está com fome, manda a pedra transformar em pão. Aí ele pegou a espada e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É preciso conhecer, é preciso entender. Mas para a gente concluir, é preciso enfatizar a figura do Cordeiro. Primeiro, porque sem ele não há cobertura espiritual. Segundo, porque sem ele não há substituição. Terceiro, porque sem ele não há libertação. E quarto, porque sem ele não há aliança. Jesus manda seus discípulos prepararem a Páscoa. E aí, na hora de comer a Páscoa, ele institui a ceia. E aí, no auge de tudo isso, ele pega um cálice e diz: esse cálice é a nova aliança, ou o Novo Testamento, no meu sangue. Porque não há testamento sem que o testador morra. Toda aliança feita por Deus é mediante o sangue, o derramamento. É só ir lá em Êxodo, lá para os capítulos 18, 19, 20, e você vai ver que o sangue dos animais foi o sangue da aliança. Mas Pedro diz que sangue de bode, sangue de touro não pode
pode perdoar e nem purificar pecados. Então está na hora de mudar essa situação. O escritor aos Hebreus começa a falar sobre isso, sobre tudo que está acontecendo, e aí de repente alguém entra na história e diz assim para Deus: tu não te agrada de holocausto, senão eu te daria sacrifícios e oferta, não quiseste, por isso me deste um corpo. Eis aqui no rolo está escrito ao meu respeito: remove o primeiro, tira o sangue de animal, vamos estabelecer o segundo, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Toda vez que nós pegamos esse cálice, nós estamos reafirmando a nossa aliança, porque ele disse: é a nova aliança no meu sangue. Toda vez que nós nos reunimos aqui, pegamos o cálice e levantamos, nós estamos dizendo: eu tenho aliança com ele, eu tenho aliança com ele, eu tenho um pacto com o Filho do Deus Todo-Poderoso. E sabe o que é lindo numa aliança? É que a aliança fala de deveres. Se eu faço uma aliança, eu tenho que cumprir os preceitos desta aliança. E no nosso caso, buscar santificação, buscar vida com Deus, buscar vida no altar, buscar a palavra. Mas a aliança também fala de direitos. Nós temos deveres para com o nosso Deus, porque fizemos uma aliança com Ele, mas nós também temos direitos que foram garantidos por Ele quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Deixa eu falar dois direitos apenas que nós temos e eu concluo. Primeiro, direito maravilhoso de acesso ao Deus Todo-Poderoso, porque o caminho estava fechado, o véu estava lá, ninguém podia entrar no Santo dos Santos a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando ele disse: está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o caminho está aberto, você tem direito, entre no Santo dos Santos para adorar a Deus. Segundo direito que ele nos deu com essa aliança, isso é maravilhoso, é que ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A casa do meu pai é muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, estejais vós. Mas eu paro aqui e eu falo só do terceiro rapidinho. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo, que o mundo não vê e nem conhece, mas vocês conhecem. Quem conhece o Espírito Santo? Quem conhece, foi garantido pela aliança. Levante a sua mão, por favor, feche os olhos e por um minuto, em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo, que foi garantido na aliança que Deus fez conosco através do sangue de Jesus. Você que já é batizado com o Espírito Santo, abra sua boca, fale mistérios com Deus, seja renovado. Você que ainda não é, Jesus te batiza aqui essa noite. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Feche os seus olhos. Levante a sua mão. Diante de tudo que nós ouvimos agora, resta-nos adorar. Resta-nos adorar. E eu creio que o Espírito de Deus, desde que esse culto foi aberto, está operando de forma poderosa nesse lugar. E Ele vai continuar trabalhando na nossa vida e no nosso ser. Levante as suas mãos, Pai. Onde houver mãos levantadas, em nome de Jesus Cristo, começando aqui do púlpito, Senhor, e de todos os companheiros de ministério, começa a renovar-nos. Renova as nossas forças espirituais.
Renova-nos com o poder do teu Espírito Santo, capacitando o nosso ser para continuar fazendo essa tão grande obra para a qual o Senhor tem nos chamado, em meio às irmãs do círculo de oração, em meio à mocidade, em meio aos adolescentes, em meio às crianças, lá na galeria onde houver mãos levantadas, ó Deus, comece a encher e a renovar a tua igreja com o teu poder, em nome de Jesus. Se houver alguém que entrou aqui enfermo, Pai, em nome de Jesus, dispensa a cura para que ele saia glorificando o teu nome. Nós clamamos pela tua bênção, nós clamamos pelo teu poder, nós clamamos pela unção do teu Espírito. Renova, 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 renova. Em nome de Jesus Cristo.